Então vamos lá. Vocês já devem estar sabendo sobre as enchentes no sul, né? Impossível não estar sabendo. Inclusive, não é à toa que isso está tendo tanta repercussão, porque é a maior tragédia da história do estado e é possivelmente, no caso de enchentes decorrentes de chuva, a maior da história do país. Então, a gente já fez arrecadações aqui, a gente está também contribuindo com a campanha do MLB e do Olga Benário. Então, se vocês entrarem também no Instagram da Soberana, nós temos instruções de como procurar organizações de confiança para doar. Porque, obviamente, não doem pro Pix do Eduardo Leite, pelo amor de Deus. Não doem pra nenhuma empresa suspeita, não doem pra nenhum número aleatório que vocês viram no Twitter, tá? Doem pra organizações que fazem um trabalho continuado, que já estão inseridas na sociedade e já fazem esse trabalho de maneira mais contínua, né? Eu ainda tô me recuperando um pouco seja lá o que eu peguei essa semana, então a minha voz ainda tá zoada. Agora, vamos partir pra nossa exposição aqui, nossa análise de toda a situação. Oi, Ian, mas eu já vi muita análise, todos os jornais estão falando sobre, todos os canais que eu sigo estão falando sobre, então eu quero te fazer um convite. Eu e a Duda, a gente escreveu um roteiro que a gente julga que seja abordando de um ângulo que está sendo pouco abordado. A gente tentou pegar a questão de um ponto de vista que a gente não viu ser abordado com tanta frequência. Então, mesmo que você já tenha visto muita coisa... Primeiro, essa live é uma boa para se atualizar, porque eu escrevi ela ontem, eu terminei de escrever ela ontem, então ela tá bem atualizada. E... se você, mesmo tendo acompanhado muita coisa, acha que ainda falta alguns elementos nessa análise, eu convido você a ficar até o final, porque nós temos um ponto e não é só ser declaratório. A gente é muito contra jornalismo declaratório aqui, que é o jornalismo que só dá a notícia e não analisa ela. A matéria da CNN aqui chega a 149, o número de mortos por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. Vamos aos dados atualizados, né? Atualmente já são 2.124.553 pessoas afetadas em 446 municípios. 538.245 pessoas desalojadas. Quase 80 mil em abrigos. E quase 150 mortos. A gente tem, é difícil de estimar o número, mas nós temos centenas de milhares de pessoas sem luz e sem água. E 151 estradas ou bloqueadas ou parcialmente bloqueadas. O nível do Guaíba estava ontem em 5,23 metros. É que ele está subindo e descendo porque não parou de chover. A cota de alerta é menos da metade disso. A cota de alerta é menos da metade do nível que ele estava ontem. Como eu falei, é a maior catástrofe da história do estado, sem a menor sombra de dúvida. Superou a enchente histórica de 1941. Nós tivemos um levantamento da agência pública que contabilizou que, no ano passado, 1.073 decretos de situação de emergência de calamidade pública foram feitos, ao longo do ano todo, no país todo. Desses 1.073, 433 foram em municípios gaúchos. 40% de todos os decretos de calamidade pública foram no Rio Grande do Sul, gente. Ano passado. Isso é um dado da agência pública. Então, o que isso demonstra? O Rio Grande do Sul é um estado sensível às mudanças climáticas. Ele é sensível a essas tempestades, a esses ciclones extratropicais. E a partir do momento que as mudanças climáticas vão ficar mais visíveis e que esses casos de catástrofes climáticas vão ficar mais frequentes, no que diz respeito a chuvas e enchentes, o Rio Grande do Sul é, de longe, o estado mais sensível do Brasil. Isso é bom vocês saberem. Beleza, eu falei que a gente vai abordar a questão aqui de um ponto de vista um pouco diferente, que não está sendo tão frequentemente abordado. Vocês sabem, vocês que seguem o canal há mais tempo, que as ideias dominantes de uma época são sempre as ideias da classe dominante, como diria nossos amigos Karl Marx e Friedrich Engels. No caso de qualquer catástrofe que pareça essa do Rio Grande do Sul, por exemplo, de uma enchente, o que a ideologia dominante propaga? Duas coisas. Uma, são fenômenos naturais, não tem o que fazer. Choveu, vocês querem que eu faça o quê? Que eu brigue com São Pedro? Não tenho o que fazer porque foi a chuva, tá? Ou, o que está acontecendo é culpa das nossas ações. Nossas, leia-se, humanidade. É culpa de nós humanos. O ser humano sempre destrói tudo que ele toca. Você, ser humano, está destruindo a natureza. Nós, como humanidade, estamos causando um mal irreversível para a natureza. É impressionante como o ser humano, a sociedade, destrói o seu redor. Então é de duas uma. Ou a culpa é sua, ou a culpa é de São Pedro. Isso não tem nenhuma função a não ser ocultar o elemento principal, que é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é causado pelas ações da classe dominante.
nacional e internacional. Beleza? Isso serve para ocultar esse elemento que é o principal elemento. Tem um elemento natural? Sim, tem a ver com a topografia do estado. Tem um elemento humano? Sim, tem a ver com as mudanças climáticas e com a urbanização da região. Vocês sabem disso. Mas o que causou uma tragédia dessa dimensão foi os interesses da classe dominante sendo defendidos. Foi a defesa dos interesses da classe dominante. Eu vou começar pelo final. E vou repetir esse ponto, porque é aí que eu quero chegar. O que causou uma tragédia da dimensão que a gente viu no Rio Grande do Sul, o que causou uma catástrofe da dimensão que a gente viu no Rio Grande do Sul, foi a defesa dos interesses da classe dominante. Certo? E eu vou provar isso aqui pra vocês. Vamos começar com uma notícia aqui. E eu gosto de começar as lives pelo final. Eu comecei falando onde eu quero chegar. E aí lembrem-se disso quando eu chegar lá. Primeiro de tudo, aqui na Carta Capital, abre aspas. Não é hora de procurar culpados, fecha aspas, pela tragédia no Rio Grande do Sul, diz Eduardo Leite. Vamos pegar a frase toda aqui, abre aspas. Não é hora de procurar culpados, não é hora de transferir responsabilidades. Vamos ter que trabalhar à altura que o momento histórico exige. Fecha aspas, Eduardo Leite. Gente, as únicas pessoas que não têm o interesse de procurar culpado são os culpados. O Eduardo Leite tá dizendo isso porque ele sabe que ele é culpado. E ele sabe muito bem que ele é culpado. Então, nosso objetivo aqui é compilar as informações que provam para vocês que isso é sim resultado de políticas que atendem os interesses da burguesia. A dimensão da catástrofe é resultado direto das ações das autoridades que atendem os interesses de quem os colocou lá. Eles são os responsáveis imediatos pela catástrofe. E quem colocou o Eduardo Leite no poder? Quem vocês acham? Ah, mas ele foi votado pela população em geral. Gente, aí a gente tá pensando numa sociedade que não tem luta de classes, né? O Eduardo Leite é um representante dos interesses da burguesia. Vocês sabem disso. E é importante a gente salientar isso porque o que aconteceu tá longe de ser um acidente e a gente precisa revelar quem são os responsáveis, porque isso vai ser mais frequente. Então vamos pegar uma matéria também da agência pública aqui que a gente usou muito como fonte. Não foi por falta de aviso. Primeira coisa. A gente vai fazer duas abordagens aqui. Uma a respeito de mudanças climáticas e outra a respeito de planejamento urbano. E o que essas duas coisas têm a ver com os interesses da burguesia. Vamos começar com as mudanças climáticas. E para quem tá falando, era ele ou o Onyx Lorenzetti, vocês estão falando do segundo turno, né? A eleição não é só segundo turno. Também a gente tem que levar em consideração isso. Então vamos lá. Além da gente estar conseguindo ver com os nossos olhos o aumento das catástrofes, gente, eu tenho 30 anos. E eu já consegui ver diferença. Quem tem mais que 30, 40, 50, 60, vê uma diferença visível. O próprio Humberto falou, faz décadas que eu não vejo uma geada. O Humberto estava acostumado a crescer numa zona do Rio Grande do Sul que tinha geada todo inverno. Ele não vê mais geada. E essas catástrofes, estatisticamente, estão se tornando mais frequentes. Não é só que a gente consegue ver, mas a gente consegue ver. Só que quem consegue ver com mais clareza são cientistas que estudam a situação. Vamos pegar uma matéria aqui, ó. E eu vou fazer uma exposição mais ou menos em ordem cronológica. Leia o relatório de 2015 que projetou o desastre e os governos escolheram engavetar. Aqui uma matéria do Intercept. Vamos começar desse ponto aqui. Em 2014, gestão Dilma, a Dilma encomendou um projeto chamado Brasil 2040, Cenários e Alternativas de Adaptação à Mudança do Clima. Vamos até o título aqui. Adaptação à mudança do clima. Veja que não é um relatório que propõe a reversão ou a contenção. É a adaptação humana às mudanças iminentes do clima. Então já é um projeto que tem um ponto de vista de apaziguar as contradições do próprio capitalismo, beleza? O que era esse projeto? Ele tinha vários relatórios que trazia resultados muito preocupantes. Elevação do nível do mar, onda de calor, colapso de hidrelétrica, falta de água no sudeste, seca no nordeste e, adivinha, chuva pra cacete no sul. 10 anos atrás. Era um projeto muito robusto e muito bem feito, feito por um monte de órgão de pesquisa e propondo justamente essa ideia de adaptação climática, né? Mudar a urbanização, mudar o nosso cotidiano para se adaptar às mudanças iminentes. O relatório foi engavetado durante o governo da própria Dilma. Ele foi engavetado e hoje você não acha ele nem a pau na internet. Você só acha ele usando o Wayback Machine. Ele meio que foi deletado dos anais da internet completamente. Você não consegue achar nem o sumário direito. E é curioso uma coisa, gente. Se você pesquisa esse relatório, hoje em dia,
você acha isso aqui. Dilma engavetou estudo milionário que previa enchente no sul. O antagonista. Voltamos pro antagonista. O que tá rolando? A extrema-direita tá colocando a culpa do desastre no sul no PT, gente. E eles estão cavucando o que tem que cavucar pra botar a culpa no PT. Eles estão instrumentalizando o fato disso ter sido engavetado durante o governo Dilma pra botar a culpa na Dilma do que tá acontecendo no sul. Vamos lá. Isso tem a ver com a postura da Dilma? Sim. Sim. O que a Dilma fez foi errado. Mas acontece que isso aqui era num contexto de véspera do impeachment. A Dilma estava sofrendo uma pressão imensa e ela estava tentando se salvar, tentando agradar a uma parcela da burguesia. Então isso aqui tem tudo a ver com a construção da usina de Belo Monte, gente. Tem a ver com a construção da usina de Belo Monte, porque disseram que esse relatório era alarmista demais e não ia permitir a construção da usina e a construção de um monte de outras coisas. Então tem a ver com Belo Monte e tem a ver com o impeachment. Tá errado? Tá errado. Mas a questão é, vamos ver como é que a direita instrumentaliza isso. Por quê? Porque vocês não vão ver, e eu pesquisei, tá? Vocês não vão ver o antagonista falando de coisas como essa aqui. Governo do Rio Grande do Sul engavetou planos para lidar com mudanças climáticas. Me diz, chat, o antagonista falou sobre o Eduardo Leite ignorando os avisos? Sobre o governo do Sul engavetando o programa? Falou ou não falou? Não falou, eu pesquisei, não tem nada lá. Então a questão é, o antagonista não tá se importando muito se a Dilma é responsável ou não. Eles estão querendo fazer oposição a ela. Simples assim, oposição ao PT. E transferir a culpa pro PT, certo? Guardem essa informação, tá? Coloquem uma taxinha, coloquem um pin, né? Coloquem alguma coisa em cima, coloquem um peso de papel em cima do fato do antagonista estar tentando utilizar o engavetamento desse relatório da Dilma. Vamos lá. Reparem na data dessa matéria. É setembro de 2023, antes do que aconteceu agora. O que a matéria traz? Em 2017, o Estado era governado pelo Sartori, do MDB. E o Estado encomendou uma coisa chamada Plano de Prevenção de Desastres, o Estado do Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Esse plano de prevenção de desastres nunca saiu do papel. Nunca. Foi completamente ignorado. O antagonista fala disso? Não. Ano passado, teve uma tempestade que talvez alguns de vocês lembrem, que destruiu algumas cidades. Por exemplo, Mussum e Roca Salles. Destruiu as cidades, destruiu completamente. E o Eduardo Leite lá, né, com o seu coletinho lá da Defesa Civil, teve a cara de pau de falar o seguinte, abre aspas, ele podia ter ficado quieto, mas ele resolveu falar isso aqui. Os modelos matemáticos previram as chuvas em intensidade, mas não previram o volume de cerca de 300 milímetros nas diversas bacias hidrográficas da zona norte do estado, da região noroeste, da região serrana, do Vale do Taquari. Este que foi mais afetado. Fecha aspas. Isso é mentira. O Metsu emitiu uma nota 5 dias antes, dizendo, abre aspas, chuva extrema, onda de tempestade e enchentes, dizendo que poderia chover mais de 300 milímetros. No dia seguinte, 4 dias antes, eles publicam de novo. Volumes excepcionais de 300 milímetros a 500 milímetros. Com um aviso, abre aspas, o cenário de precipitação para estes primeiros 10 dias de setembro não tem precedentes nos últimos anos. 4 dias antes. Ah, mas foi só a Metsu, eles podiam estar errado. O CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, também emitiu nota antes, dizendo, alerta, isso aqui vai ser uma coisa que não tem precedentes. Beleza? Então Eduardo Leite foi a público dizer, modelos matemáticos não previram 300 milímetros. Previram 5 dias antes, 4 dias antes, 3 dias antes, não faltou alerta, ele só resolveu não ouvir. Aí você pode pensar, bom, o que aconteceu ano passado pode ter dado uma lição para Eduardo Leite. Ele pode ter aprendido com o que aconteceu. Será mesmo? Mais uma matéria aqui. Governo Eduardo Leite não colocou em prática estudos contra desastres pagos pelo Estado. Maio de 2024, aqui. Vamos lá. Em setembro, depois dessa tragédia que eu acabei de me referir, a ACEMA, que é a Associação dos Servidores da SEMA, envia um ofício para a Secretaria do Meio Ambiente sugerindo iniciar imediatamente uma série de análises, principalmente do Cadastro Ambiental Rural, que é o cadastro que mapeia a zona de risco, né? Gente, os servidores públicos mandaram um ofício se oferecendo para fazer o trabalho e eles foram ignorados pela secretaria, tá? Ignorados. Isso depois da tragédia do ano passado. Em outubro do ano passado, o Eduardo Leite criou uma coisa chamada Proclima, que é o Programa de Estratégias para as Ações Climáticas. Aí você pensa, agora vai, né? Pô, depois da tragédia ele criou o Proclima, que era para mitigação de efeitos e adaptação do Rio Grande do Sul. Veja que nunca tá a reversão, tá? Adaptação, mitigação de efeitos. Sabe quais foram os resultados da Proclima? Zero. Bola.
Rosca, nada. O Proclima nunca fez nada, até hoje. Então vamos lá, o Sul 21, tragédia histórica, expõe o quanto o governo Leite ignora alertas e atropela a política ambiental. De novo, mês passado, eu tô mostrando a matéria porque eu tirei a informação daqui, né? Mês passado, a Agapan, que é a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, é a associação ambientalista mais antiga do país, envia para o Eduardo Leite, mês passado, um ofício com o título Alerta ao Estado do Rio Grande do Sul e ao governador do estado, com o subtítulo Registro para fins de tomada de conhecimento sobre alertas emitidos há várias décadas. Décadas. O que esse documento trazia? Mês passado, antes da tragédia. Nesse sentido, alertamos que a falta de atitudes para estancar e reverter processos que contribuem para o avanço da crise, a exemplo da liberação de mais venenos agrícolas, a autorização para destruir áreas de preservação permanente, falta de uma política permanente de recuperação das matas ciliares, do incentivo anacrônico à construção de polos carboquímicos e da instalação de infraestrutura que não reconheçam os direitos das comunidades tradicionais, da falta de cuidados e ingerência de recursos hídricos, entre outros, será motivo de proposta da ação civil pública e de nossa parte. É apenas um alerta com o objetivo claro de contar com a parceria para encontrar soluções coletivas, para estancar e fazer nossa parte enquanto povo gaúcho, para ajudar a reverter as mudanças climáticas. Aqui eles estão falando de reversão. Aqui eles estão falando de reversão porque a Agapan é referência nisso. É referência. Um mês antes da tragédia, o que o Eduardo Leite fez? Ignorou. Quantas coisas que o Eduardo Leite já ignorou, gente? Eu falei umas 4, né? Então, o Eduardo Leite ignora, não faz nada, mas o antagonista fala sobre isso? Não, eles estão mais preocupados com a Dilma, né? Em 2015. E esse trecho aqui já nos dá a deixa pra gente ir pra parte importante da live. E eu tava dormindo, tava apertando o coraçãozinho, tava votando no Sameca, né? Tava votando no Sameca, no SLT, que não tava prestando atenção. Bom, você que não tava prestando atenção, presta atenção a partir de agora. Porque esse trecho levanta a bola pra gente responder a pergunta que importa. Por quê? Por quê? Pequê? Por quá? Por que o Eduardo Leite ignora? Por que ele ignora? Por que ele ignora? Como ponto de partida, eu vou citar o final dessa matéria aqui da agência pública que eu tô mostrando na tela. Vamos lá, abre aspas. O fim desse texto aqui, da Giovana Girardi. Assim como não dá mais para eleger pessoas que não tenham como diretriz estruturar o país, os estados e municípios para proteger suas populações do que está por vir, sempre com base na ciência. Eu só quero deixar claro aqui uma coisa. Não é uma crítica à autora. A matéria, inclusive, é muito boa e serviu como referência pra gente. Isso é uma crítica a um ponto de vista em particular que não é só dela. Qual que é o problema com essa conclusão? Isso faz parecer que a solução é colocar pessoas que acreditem na ciência em posições de poder. Então é a ideia de que o Eduardo Leite e companhia são negacionistas da ciência, e essa ideia é muito equivocada porque ela faz parecer que é um debate entre ciência e não ciência. Faz parecer que são pessoas que não acreditam na ciência, que não ouvem cientistas, que não entendem de ciência. Só que isso ignora uma questão fundamental, gente, e aponta para uma solução errada. Ignora luta de classes. Ignora que a gente vive numa sociedade de classes. Ignora que a gente vive num estado burguês. E vocês nunca vão conseguir encontrar negacionismo, entre aspas, que seja em larga escala, que não tenha raízes políticas e econômicas. Todo negacionismo em larga escala, inclusive negacionismo que tem ingerência em política pública, tem raízes ou políticas ou econômicas ou as duas coisas juntas. Então, o debate não é epistemológico. Não é aquela coisa de vamos colocar várias pessoas que são cientistas ou acreditam na ciência na presidência, no governo, no parlamento, e aí de repente a gente vai reverter as mudanças climáticas. Não é isso, isso não é a solução. E eu quero demonstrar isso aqui. Eu quero demonstrar que não importa se o Eduardo Leite acredita ou não, entende de ciência ou não, ouviu o cientista ou não ouviu. As medidas não têm a ver com isso. As medidas não têm a ver com a convicção pessoal dele acerca do que é verdade e o que é mentira. Tem a ver com luta de classes. E é isso que eu vou provar para vocês agora. ICL Notícias. Eduardo Leite cortou ou alterou 480 pontos do Código Ambiental no Rio Grande do Sul em 2019. Vamos lá. Primeiro ano do primeiro mandato. O Eduardo Leite jambrolhou o Código Ambiental do Rio Grande do Sul. Jambrolhou. O texto original é de 2000, foi elaborado por um cara chamado José Lutzenberger, que é referência em ecologia. O Rio Grande do Sul, gente, tem um histórico
muito importante, muito robusto, muito poderoso de luta pelo meio ambiente. Foi o que eu falei, o Estado tem a entidade ambientalista mais antiga do país, que é a Agapan, a mais antiga do país. O Eduardo Leite, em 75 dias, num jeito que não passou pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia, não teve consulta técnica da Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente, em 75 dias ele conseguiu fazer isso. E o que essa mudança fez na prática? Ela flexibilizou exigências ambientais e, a gente vai voltar a falar disso, ela concedeu em algumas medidas autolicenciamento ambiental. Isso sob o argumento de modernizar e promover o desenvolvimento econômico. Isso só conseguiu ser feito porque a Câmara tinha maioria de deputados de direita. Vamos ler uns trechos aqui da matéria. Eu recomendo essa matéria do ICL inteira, tá? Mas tem aqui em tópicos, aqui ó, o que dizia o governo. Dizia que eles vão desenvolver e modernizar, tá aqui, né? Veja algumas críticas levantadas pelos técnicos. Acaba com os 4 artigos do capítulo 5, que tratam de medidas de proteção. Apaga todo o segundo capítulo do Código de 2000, referente aos estímulos destinados à proteção. Afrouxa licenciamento ambiental. Cria uma terceirização disfarçada. Desmonta o Código Florestal. Abre caminho para incêndios florestais. Retira o veto ao corte de árvores. Revoga o artigo 35, aquele que proibiu e limitava os cortes de espécies vegetais em vias de extinção. Isso aqui é uma análise mais completa de tudo que isso prejudica. Esse aqui é o primeiro ponto. E não é só o Eduardo Leite. Vocês sabem que o parlamento é o balcão de negócios da burguesia. E nós vemos aqui, maioria de deputados do Rio Grande do Sul apoia projetos que podem agravar crise climática. Vamos lá. Atualmente, existem 25 projetos que tramitam no Congresso, que, segundo o Observatório do Clima, abre aspas, causarão dano irreversível aos ecossistemas brasileiros, aos povos tradicionais, ao clima global e à segurança de cada cidadão. Isso segundo o Observatório do Clima. 2 desses 25, em particular, prejudicam o Rio Grande do Sul. Para dar os números aqui, PL 2159 de 2021 e PL 364 de 2019. Esse primeiro é o que autoriza o autolicenciamento. Dispensa a licença ambiental, inclusive em alguns casos, tá? O outro é o que flexibiliza a proteção de área de vegetação não florestal. Esse aqui é muito grave. Esse é muito grave. Porque esse pode destruir 32% de todos os pampas, tá? De todo o bioma, não só no Rio Grande do Sul. Porque libera 32% para cultivo. Então, e não só isso, outros biomas também podem ser muito prejudicados. Acho que metade da caatinga pode ir para baixo por conta disso. Esse aqui é muito grave, muito grave. E por que eu tô salientando isso, né? Não só porque isso afeta o Rio Grande do Sul, mas porque os deputados do Rio Grande do Sul votaram majoritariamente a favor. E adivinha, muitos são da bancada ruralista. São da bancada ruralista. Então aqui tem até um gráfico mostrando que os deputados e deputadas de esquerda geralmente votaram contra, mas aqui muitos maciçamente votaram a favor. Aqui nessa matéria da agência pública tem os gráficos, né? Não só isso. Existe a parte de propor merda, existe a parte de não fazer nada. Nós temos aqui só 3 deputadas enviaram verba para prevenir desastres no Rio Grande do Sul. Fernanda Melchiona do PSOL, Maria do Rosário e Reginete Bispo do PT. 3 com vínculos com o campo da esquerda. E isso aqui não é coincidência. Então vocês pegaram a porra do esquema. Vocês pegaram o esquema? Isso aqui não é negacionismo. Isso aqui são medidas para beneficiar o agronegócio. Destruir lei ambiental é para beneficiar a classe do agro no estado. E vocês sabem que a deterioração dos biomas agrava muito as catástrofes que são resultado dessas chuvas intensas. Não é porque o Eduardo Leite ou todos os outros deputados não ouviram os alertas dos cientistas. É porque eles estão atendendo a interesses da bancada do agro. E eu vou provar isso aqui pra vocês. De novo essa matéria. Aqui, ó. Dilma engavetou estudo milionário que previa enchentes no Sul. Ué, eles são científicos pra criticar Dilma e não ouvem a ciência pra não criticar? A questão não é ciência. A questão é a instrumentalização da ciência para defender interesses de classes. Esse discurso científico, ele é instrumento. Não tem a ver com acreditar ou não. Tem a ver com interesses políticos, econômicos.
Essa aqui é a prova, gente. A extrema-direita não pestaneja em usar pesquisa, ciência, dado para combater os seus inimigos políticos. Então, outra citação aqui também de uma matéria da Agência Pública, que eu achei muito interessante. Isso aqui é do coordenador da União Protetora do Meio Ambiente Natural, Rafael Anterhofen. Abre aspas. De tempos em tempos, contratam novos estudos, ignorando os anteriores, talvez por seus resultados contrariarem interesses de certos empresários. Eles desejam que a ciência valide certas vontades prévias. Como isso não acontece, nada foi feito para reduzir as vulnerabilidades. Assina embaixo do que ele está falando. Essa é a raiz. Essa é a raiz. Os estudos contrariam interesses empresariais. O que os empresários querem são estudos científicos que comprovem as vontades deles. E só para coroar isso, para terminar essa parte sobre mudanças climáticas e meio ambiente, nós temos essa maravilhosa matéria. Após seca histórica, El Niño leva chuvas abundantes ao Rio Grande do Sul. Produtores de soja enfrentam desafios para lidar com o fenômeno climático logo após uma laninha já prejudicial às colheitas. Gente, o capitalismo não é só cruel, ele também é burro. O capitalismo é burro. Ele é um sistema burro, ilógico, porque as políticas defendidas pelos próprios empresários do agro vão acarretar na destruição do próprio agro. O capitalismo é burro, além de cruel, certo? E aí eu quero responder isso aqui. Mas isso não é uma má instrumentalização da ciência? Gente, não existe ciência nenhuma produzida em uma sociedade que não tenha o elemento de luta de classes. Essa ideia de que a ciência é produzida por gênios isolados numa bolha de ensaio, que se ela fosse produzida aqui ou na China ou nos Estados Unidos, ela seria a mesma porque a ciência é neutra e objetiva. Ciência é produzida em contexto de luta de classes. Toda ciência. Então essa ideia de má instrumentalização da ciência, isso é uma ideia moralizante. A gente então vai ter que moralizar as pessoas, dizer: nós temos a ciência como ferramenta, mas ela não pode ser usada para fins perversos, tá? Ela não pode ser usada para fins escusos, não pode ser usada, ela tem que ser desinteressada e não pode ser usada para interesses de classe. Isso é uma saída moral. A gente tem que apelar para a consciência das pessoas que não só produzem a ciência, mas das que financiam ciência e das que propagam essa ciência. E uma coisa que o Stokely Carmichael falou, que eu gosto de lembrar para vocês. Apelar para a consciência de algo que não tem consciência não é eficiente. E o capitalismo não tem consciência nenhuma. Não dá para apelar para a consciência do que não tem consciência. Mas a própria ciência regula ela mesma, o resultado que é usado para o bem ou para o mal. Não. Toda ciência é produzida com recursos. E da onde vêm esses recursos? Esses recursos vêm de uma estrutura, seja ela privada ou pública. E essas estruturas privadas e públicas têm interesses. Quais interesses? Interesses de classe. A ciência não se autorregula porque ela não é autossuficiente. Ela depende de recursos, de logística, de pessoal, de estrutura e de apoio. Ciência não é feita de graça e nada numa sociedade de classes é livre e isenta de luta de classes. Bom, a gente já falou sobre a questão ambiental, beleza? Vamos agora falar do que a gente tinha colocado como segundo ponto, que é urbanismo, urbanização. Para isso eu vou usar só o exemplo de Porto Alegre, tá, gente? Porque se eu fosse pegar cidade por cidade ia ter muita coisa para ler e eu não consigo dar conta. Então vamos pegar só Porto Alegre, porque é um exemplo muito, primeiro, abundante em informações, segundo, muito sintomático. Vamos lá, vamos começar com isso aqui. Na Carta Campinas, sistema anti-enchente de Porto Alegre não teve manutenção. Órgão foi extinto e funcionários foram demitidos. Em 2018, a Divisão de Manutenção de Águas Pluviais, que era o DEP, tinha status de secretaria, foi extinta. E algum tempo depois, ela foi incorporada no DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto. Ou seja, uma divisão que tinha mais poder e mais recursos para a manutenção de água foi extinta. Extinta. A partir daí, é visível a diferença. A manutenção começou a piorar muito. Os funcionários dizem isso. Os funcionários falam, depois que o DEP foi extinto, a manutenção começou a ficar muito, muito precária. Principalmente por quê? Porque o número de funcionários caiu vertiginosamente. E os especialistas na área dizem, caso houvesse manutenção adequada, o sistema teria impedido a capital de ser alagada. O sistema teria impedido Porto Alegre de ser alagada. O problema foi isso. O problema foi falta de manutenção, porque o sistema consegue lidar com a situação. Ex-diretores do DIMAI e do DEP apontam falta de manutenção e sugerem medidas imediatas. Manifesto assinado por mais de 30 especialistas indica que o sistema que deveria proteger Porto Alegre na enchente é eficiente, mas não teve a devida manutenção. Então, o sistema de comportas, ele conseguiria conter
água na altura que ela subiu. Porque ele consegue conter mais que 6 metros, eu acho. A questão foi falta de... Literalmente, gente, falta de parafuso e borracha. Foi um negócio nesse nível, sabe? Nesse nível de miudeza. A gente passa agora pro Sebastião Melo, do MDB. Mais uma notícia. Porto Alegre não investiu 1 centavo em prevenção contra enchentes em 2023. Vamos aos números. No orçamento tem um item que é melhoria no sistema contra cheias. 2021, 1,7 milhões foi investido. 2022, 141 mil. A gente foi de 1,7 milhões para 141 mil. 2023, nada. Zero. Bola. Nadie. Aí a prefeitura fala que investiu através de outros setores e que usou o orçamento em outros lugares. Gente, a estrutura foi posta à prova e a enchente de agora mostrou que isso é falta de investimento sim, tá? Que foi falta de investimento, que esse zero foi zero mesmo e que não teve investimento. Não tem o que falar. Outra coisa, o quadro de funcionários continuou caindo. O quadro do Departamento Municipal de Água e Esgoto caiu quase pela metade desde 2013. E a prefeitura reiteradamente se recusa a contratar mais gente. Beleza? Outro elemento importante. Tô colocando os elementos para depois a gente falar dos interesses, tá? Muro da Mauá e o complexo sistema de proteção contra cheias da capital. Para quem não é de Porto Alegre, eu vou explicar isso aqui. Tá vendo esse muro aqui, gente? Deve estar pequeno, então eu vou abrir só a imagem. Tá vendo esse muro aqui? Esse muro aqui é um sistema para impedir as águas do Guaíba, que estão aqui, de entrarem na capital. E ele consegue impedir. Ele consegue impedir. Esse é um sistema super, super complexo e que se estende por quilômetros para impedir isso. O que acontece? Isso aqui foi construído na década de 70 para impedir que acontecesse o que aconteceu em 1941 de novo, né? Tanto o governo do estado quanto a prefeitura tem um projeto para derrubar o muro. Para derrubar o muro. Eles querem destruir o muro. Beleza? E aí vocês vão estar pensando, Ian, você disse que isso tinha a ver com interesse de classe, luta de classes. Isso tudo parece negacionismo. Pra que os caras iam não investir em borracha e parafuso? Pra que eles iam querer destruir um muro, além de não acreditar nos dados dos cientistas? É que você, querido chatter, você, querido viewer, não pegou a porra do esquema ainda. Você não pegou o esquema. E é meu papel mostrar pra você o esquema. Vamos do começo. Por que o DEP foi destruído e por que o quadro de funcionários do DEMAI está sendo reduzido? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o esquema. A tentativa de privatizar o DEMAI. Nosso querido DEMAI é referência no cenário nacional, sempre citado como exemplo de qualidade de serviço prestado. Existe um projeto de privatizar o serviço. O que eles estão fazendo? Já antecipando essa privatização, porque com toda a privatização vem redução no número de quadro de funcionários. E também é importante sucatear o serviço, fazer com que ele seja insuficiente para justificar perante a opinião pública uma privatização. Pegou o esquema. E aí a questão é, por que não teve a manutenção? Não teve a manutenção porque os quadros estão reduzidos, não tem funcionário suficiente e orçamento suficiente. Por que não tem funcionário e orçamento suficiente? Porque existe um projeto de privatizar o serviço. Você pegou o esquema, mas você não pegou todo o esquema. Outra coisa, por que Porto Alegre foi construída de uma maneira que é muito desfavorável para esse tipo de enchente? Por causa disso aqui, você está pegando o esquema agora. Carta de Campinas também. Plano diretor de Porto Alegre foi desestruturado para facilitar a especulação imobiliária, afirma geógrafo. Esse geógrafo é o Rualdo Menegatti, professor da URGS, né? Abre aspas para ele. Há uma ocupação intensiva do solo em Porto Alegre, em especial na margem do Guaíba. Na Zona Sul, ainda temos um ecossistema mais perto do que foi no passado, com estrutura de zonas de banhado, matas e morros. Mas essas áreas estão sob pressão da especulação imobiliária. E por causa das políticas de uso intensivo do solo urbano, essas áreas estão sendo expostas em detrimento da conservação dos últimos estoques ambientais que ajudam a regular a vazão da água. Então o que esse geógrafo está dizendo é: Porto Alegre foi ocupada como se nunca mais fosse ter enchente em nenhum momento. Catch the scheme. Catch the scheme. E a respeito do muro da Mauá e do Guaíba. Gente, lembra que num saque, né, do serviço de atendimento ao comunista, a gente começou a brincar com essa ideia de que o Guaíba é rio, o Guaíba é lago, é uma coisa, é outra, não sei o que lá, é chá ou é infusão. Gente, pra surpresa de ninguém, essa discussão não é semântica, ela é política pra caramba, tá? E eu não sabia. Créditos pro Humberto Matos que me explicou isso aqui. Ele me atentou a isso aqui. Rio ou lago? Guaíba precisa mesmo é de nova lei para proteger suas margens. Então vamos lá. O Código Florestal
diferencia a ocupação de território dependendo do tipo de corpo d'água. Em outras palavras, isso significa que se é rio ou se é lago, faz diferença para a forma como você constrói ao redor. E adivinha, o Guaíba é chamado de rio por séculos pela população, tá? Ele só começou a ser chamado de lago pelo governo em 98. E por que isso? Porque a área de preservação permanente muda pra caramba. Por exemplo, você só pode construir, se for rio, a 500 metros da orla. Se for lago, é 30 metros. Ou seja, estão querendo mudar o Guaíba de rio para lago para poder construir mais perto da orla. É isso, gente. Não é semântica, é especulação imobiliária. E o muro da Mauá? Por que iam querer derrubar um muro? Vamos lá. Porque aqui a gente demonstra o esquema. Eduardo Leite fez propaganda de obra que destruiria muro de contenção de enchentes no Rio Grande do Sul. Eu vou pedir para no vídeo editado, meu editor, colocar o vídeo do Eduardo Leite falando. Dá uma olhada nessas imagens. Um antigo porto de Porto Alegre revitalizado, com as pessoas circulando livremente, sem ter aquele muro que dividia o antigo porto da cidade. E por lá, nesses antigos armazéns, restaurantes, espaços de cultura, de lazer, coworkings, espaços de inovação, tudo com as pessoas circulando livremente, sem precisar pagar nada para entrar lá. Isso está perto de se tornar uma realidade, porque a gente acaba de publicar o edital para concessão administrativa, numa parceria público-privada, do Cais Mauá, o antigo porto de Porto Alegre. O investimento que está se projetando nessa parceria com o setor privado é de 350 milhões de reais só na parte dos armazéns, para fazer toda a revitalização dos antigos armazéns. Quando a gente fala sobre o projeto como um todo, contemplando também as antigas docas, onde poderão ser edificadas torres, a gente está falando de um investimento de mais de 1 bilhão e meio de reais aqui na capital dos gaúchos, transformando um espaço icônico num exemplo desse estado que olha para o futuro, que olha para frente, que tem vontade de crescer e de se desenvolver na parceria com o setor privado, mas garantindo, é importante dizer, livremente ali o acesso para todos nesse espaço tão importante para todos nós. Está chegando a hora, em dezembro, dia 21 de dezembro, está marcada a abertura das propostas lá na B3, na Bolsa, em São Paulo, quando finalmente a gente vai poder encaminhar uma parceria para viabilizar investimentos, emprego, renda e uma nova relação de Porto Alegre, de todos os gaúchos, com o nosso porto e o nosso Guaíba. Um porto revitalizado, com as pessoas circulando livremente, sem ter aquele muro que dividia o antigo porto da cidade. Nesses antigos armazéns, restaurantes, espaços de cultura, lazer, coworking, espaços de inovação, sem precisar pagar nada para entrar. Isso está perto de se tornar realidade, porque a gente acaba de publicar o edital de uma parceria público-privada para a revitalização desses armazéns. Parceria público-privada. Parceria público-privada. Eu preciso explicar? Eu preciso explicar o esquema, gente? Tem um esquema. Eu preciso falar qual que é o esquema? Me avisem, que aí eu explico o esquema. Bom, tudo isso que eu demonstrei agora mostra como o capitalismo é incompatível com a vida humana, tá, gente? Toda essa questão de luta de classes é em desfavor da nossa classe, a classe trabalhadora. Tudo isso vai contra o interesse da classe trabalhadora. Os próprios trabalhadores sempre se ofereceram para ajudar e o governo não aceita ajuda porque ele não pode. Ele tá lá para responder a esses interesses e a esses interesses ele responderá, custe a vida de quem custar. E só para comprovar para vocês que o capitalismo é absolutamente incompatível com a vida humana, o Lula liberou pacotão de 50 bi para reconstruir o Estado. Depois do Eduardo Leite falar em plano Marshall, né? Que, caso vocês não saibam, o plano Marshall foi o plano que endividou a Europa em relação aos Estados Unidos. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. O Lula liberou o pacotão de 50 bi, e aí o que a Folha publica? Duas tragédias, a do Sul e a fiscal. A tragédia fiscal junto com a do Sul. O que está acontecendo? O mercado está reclamando que o pacotão do Lula para recuperar o Sul fere o teto de gastos, fere o arcabouço fiscal. Ele tá falando fiscal aqui, não é? Ah, a economia do Sul foi destruída, isso vai ter um impacto na balança comercial. Não. Não é disso que ele tá falando. Ele tá falando da emissão da dívida. Eles estão falando do quanto o governo gasta. É disso que ele tá falando. E outra coisa, o Eduardo Leite também resolveu coroar a situação falando basicamente de maneira muito didática como o capitalismo é sim incompatível com a vida humana. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Pontos que eu também pedi à nossa equipe aqui
é que ajude a estruturar, na medida do possível, ferramentas e canais para que aquelas pessoas de outros locais que queiram fazer doações possam fazer essas doações também, ajudando o comércio local, que está impactado. Porque, na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio, pelo que nós já observamos em outras situações, em outras circunstâncias, sobre o impacto que isso terá no comércio local, né? Que pode, na verdade, você tem uma cidade que está impactada, o comércio que foi impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares também do país. Bom, o Eduardo Leite, que eu acho que ele dorme com o uniforme da Defesa Civil, né? Falando aqui como o capitalismo é incompatível com a vida humana. Que ele está dizendo que as doações afetam o comércio local. Porque você poderia também ir de barco até o seu Carrefour mais próximo para comprar pão em vez de receber pão como doação. Eu não preciso provar para vocês, o Eduardo Leite provou. Então é isso, gente. Essa foi a minha exposição e minha análise aqui a respeito do que está acontecendo no Sul. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. A gente vai continuar fazendo campanha pro Sul, porque a reconstrução vai ser dura, vai ser difícil. Nós estamos ajudando nossos camaradas do MLB e do Olga que trabalham com ocupações. Então, se para quem tem casa própria ou mora em casa alugada já é difícil, imagina para quem vive em ocupação. Não tá fácil a situação, já eram pessoas vulneráveis, estão ainda mais. Então a gente vai continuar falando sobre isso. Na semana que vem eu vejo se eu trago mais informações sobre as enchentes, né? Sobre a tragédia no Sul. E só pra aproveitar também o final da live, o vídeo do Reagan saiu, né? O Porque Odiamos Ronald Reagan. E por alguma razão, o YouTube não entregou. É um vídeo que tá bem abaixo da média, bem abaixo da média. E eu tô falando isso aqui para caso você queira ver o vídeo e simplesmente o YouTube não tenha te notificado. Então, o que mais me frustra é... Primeiro, eu acho que é o nosso melhor trabalho, o meio da Suede do Meio Editora. Acho que é o melhor trabalho que a gente já fez. De qualquer vídeo ensaio. O que mais me frustra não é não ganhar grana do vídeo, o ad revenue, essas coisas assim. Mas é que tem gente que eu sei que vai gostar do vídeo que não tá recebendo no feed. Então eu vou continuar publicando nas minhas outras redes durante algumas semanas, fazendo tipo uma divulgação analógica, pra ter certeza de que ele tá chegando em todo mundo. Então, gente, é isso. Eu preciso dar outro recado importante. Eu não vou fazer live semana que vem, porque eu tô na reta final da produção do meu programa com a Laura Sabino. Então eu vou precisar dessa semana pra produzir o programa, que a gente vai sentar e fazer tudo de uma vez, porque a gente vai fechar uma temporada inteira. Aí a gente vai precisar dessa semana pra trabalhar. Eu vou precisar da próxima semana pra principalmente escrever bastante, pra passar limpo algumas coisas. Aí, nas nossas redes, a gente vai divulgando atualizações sobre esse programa pra vocês, porque a gente tá bem animado com o que tá acontecendo. E vai valer a pena. Vai ser o primeiro programa com produção que eu e ela vamos fazer. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque a gente tá fazendo algo que a gente assistiria. A gente tá criando algo que a gente gostaria que já existisse. Então, é isso. Esse é o recado, tá? Eu não posso falar mais sobre o programa, porque não depende só de mim. Eu não sei o quanto eu tô liberado pra divulgar. E eu preciso combinar isso com a Laura. Então a gente vai ver direitinho do que divulgar. Se a gente puder mostrar algumas coisas, alguma parte do que a gente tá construindo, a gente mostra. Mas, no mais, a gente tá muito orgulhoso da equipe que a gente tá trabalhando, com roteirista, editor, artista, etc. A gente tá muito orgulhoso do formato que a gente decidiu, das nossas performances. E realmente eu acho que vai ser um marco importante de ter um programa comunista que tem produção. Porque nós, comunicadores comunistas, a gente faz tudo de maneira muito artesanal, né? A gente faz tudo de meio eu aqui na minha sala, né? Eu tô aqui falando com vocês na minha sala de estar, então, com o meu computador. E não como equipe, com tudo produzido e tal. Onde vai passar YouTube. Eu perdi o sofá pra ter cenário, total, 100%, não dá mais pra sentar aqui. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês, fiquem bem e é isso, gente.